tarde, bem-vindos a todos. Olá, boa tarde. E como vão? E que estavam todos aqui em conversa uns com os outros, isso é bom, não é? Estamos tão longe e com tanta vontade de interagir, isto é parte que mais sentimos falta. Neste momento, eu vou passar a palavra à Muriel, que vai ser a nossa host, e vou estar aqui só a prestar aqui alguma assistência técnica. Vocês já estão live para o Facebook, portanto, espero que a comunicação que se faça hoje seja assertiva e que esta hora seja de agrado de todos. Divirtam-se, está bem? Até já. Obrigada. Até já. Obrigada, Sérgio, em primeiro lugar. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela GoWeb Agency. Em primeiro lugar, antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a presença de todos e o facto de terem tirado um bocadinho do vosso tempo para virem dar cá um saltinho e saber o que é comunicação assertiva. E gostaria de agradecer em especial à doutora Susana por ter-se disponibilizado para vir cá falar connosco um bocadinho e explicar-nos o que é então a comunicação assertiva. Peço a todos que, se tiverem alguma questão, coloquem por chat e no final da apresentação depois vamos respondendo às questões, porque nesta versão online fica mais fácil. Então, para dar início ao webinar, eu gostava só de fazer uma pequenina apresentação da professora Susana, para quem não a conhece. Então, a professora é licenciada em Marketing no SCAP, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, e após terminar os estudos ficou a trabalhar no SCAP. Neste momento dá aulas na área da assessoria e comunicação organizacional e é responsável também pela coordenação do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da mesma instituição. E pronto, eu agora passo a palavra à professora Susana. Ok. Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para fazer este webinar. Apesar da minha área de especialidade é mais a área das relações públicas e da comunicação de crise, a comunicação assertiva deverá estar em todas as nossas comunicações, não é? Está no nosso dia-a-dia. E por isso vou aqui partilhar algumas ideias, algumas características que deve ter um comunicador que tenha que adote o estilo de comunicação assertivo e espero que depois podemos partilhar aqui, discutir ideias, também vocês darem a vossa visão. Eu fiz um PowerPoint e vou partilhar convosco, mas se vocês entretanto tiverem qualquer dúvida, por favor, partilhem e estejam à vontade para me interromper, ok? Quem quiser tirar dúvidas, ou seja, podem também responder então, como a Muriel disse, pelo chat. Então, vou aqui partilhar a minha tela. Só um bocadinho. Não sei se todos já estão a ver. Sim? Ok. Sim. Já conseguem, ok. Então, vamos aqui falar um bocadinho do que é a comunicação assertiva e algumas ferramentas para nós lidarmos com este estilo de comunicação. Basicamente, o que é que vamos explorar aqui? O conceito de comunicação assertiva, as características da comunicação assertiva, a importância que tem a comunicação assertiva, principalmente no contexto empresarial ou no contexto laboral e depois também não só as características, mas por exemplo o estilo de escuta, como é que nós nos devemos adaptar a pessoas que têm este estilo de comunicação assertiva ou que adotam pelo estilo de comunicação assertiva. Então, eu não vou dizer qual é o conceito de comunicação, né, porque a maioria é da área da comunicação e nós sabemos que a comunicação é a transmissão de uma mensagem em que existe entre um emissor e um receptor, ou seja, existe um emissor e um receptor e que o grande objetivo aqui é que seja criado um diálogo, que exista um respectivo feedback e essa é a grande importância da comunicação, não é? Criar aqui os diálogos. Basicamente, quando nós estamos aqui a falar da comunicação assertiva,
esta é a atitude que nós temos ao comunicar uma determinada mensagem, ao comunicar e ao ouvir o outro interveniente neste diálogo. Então, o que é a comunicação assertiva acima de tudo? Tem a ver com a nossa atitude, a atitude que nós utilizamos para comunicar as nossas mensagens, mas acima de tudo, é não só como é que nós expressamos as nossas ideias, mas também respeitar sempre a posição dos outros, ou seja, nós temos que estar muito atentos ao nosso ambiente, ao nosso meio envolvente e respeitar sempre a posição, as ideias e as opiniões com quem nós estamos a dialogar. E isto deve ser feito de uma forma clara e de uma forma pausada. Então, a assertividade, nós podemos dizer que é uma interação que é construtiva, ou seja, quando alguém tem uma comunicação assertiva, também aqui possui o sentimento de autoconfiança. E se nós estamos a partilhar uma mensagem, onde estamos a partilhar esta autoconfiança, o que é que isto vai gerar? Isto vai gerar também autoconfiança do outro lado, do nosso interlocutor. Então, este é, à partida, o estilo de comunicação que é o mais desejável. Trabalha, acima de tudo, as ações, ou seja, a mensagem que nós partilhamos com os outros, mas, acima de tudo, trabalha aqui também as emoções. Como é que nós divulgamos essa mensagem, como é que nós ouvimos os outros e esta relação que é criada quando estamos a trabalhar esta questão de relação interpessoal com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Portanto, trabalha aqui estes dois pontos, as ações e as emoções. Só para dizer que a assertividade é o mais desejável num contexto tanto laboral como familiar, porque é algo que é exatamente isto, construtivo, não é? Nós temos que estar atentos aos outros. Nós podíamos aqui falar dos outros tipos ou dos outros estilos de comunicação que estão a par da assertividade, como por exemplo o facto de sermos mais passivos, o tipo de comunicação passiva ou mais agressiva. Se estivermos a pensar nestes três paralelos, a assertividade é aquela que nos traz resultados mais positivos. Em contexto laboral, principalmente para quem trabalha, como a maioria de nós, se calhar aqui, na área da comunicação, é a comunicação ou é o estilo de comunicação que é fundamental nestas relações laborais que são criadas. Primeiro, principalmente nas áreas comerciais, em que tem que se ter muito cuidado com a comunicação, com a relação que nós criamos, não só com os nossos clientes, mas, por exemplo, com os nossos colegas de trabalho, com os colaboradores, portanto, com todos os stakeholders da organização. E a assertividade também é fundamental, claro, não só na comunicação, mas, por exemplo, tem muita eficácia e tem muita importância na área comercial, ou seja, cada vez mais esta competência deve ser trabalhada e deve-se ter mais atenção para a assertividade. Por outro lado, uma das vantagens da comunicação assertiva no contexto laboral e na área de negócios é a criação aqui de um clima que é propício para a representação, para a criação, para a divulgação, partilha de ideias, opiniões. Porquê? Quando nós trabalhamos com outras pessoas e quando estamos a utilizar uma comunicação assertiva, nós partilhamos as nossas ideias, mas temos suficiente abertura para recolher outras ideias diferentes das nossas, opiniões diferentes e construir algo aí de mais positivo. Então, principalmente, nós costumamos dizer, quem trabalha na área da comunicação, que a comunicação é o elemento fundamental dentro de uma organização, não é? Porque se não existir uma boa comunicação, vai existir vários problemas e não só. O facto de haver falhas de comunicação gera aqui também conflitos de relacionamento, ou seja,
tudo é comunicação, se nós formos a pensar, não é? O nosso dia-a-dia, desde que acordamos até quando vamos dormir, é comunicação. Nós temos que nos relacionar, nós temos que lidar com outras pessoas, temos que transmitir as nossas ideias e por isso ouvir outras partilhas. Mas quando estamos aqui a falar, eu aqui estou a ter algum foco na parte empresarial ou no contexto laboral, porque é onde existem mais problemas que são detectados, não é? Por exemplo, um e-mail que esteja mal escrito, um documento entre colegas que é partilhado entre colegas que não foi redigido da forma mais correta, a forma como nós interpretamos as mensagens, ou seja, como vocês sabem, as mensagens têm um tom. E se nós não soubermos, se a mensagem não for clara, não for a mais correta possível, o que é que acontece é que a outra pessoa, e também depende muito do nosso estado emocional, por isso é que a assertividade está aqui com a nossa parte emocional, nós somos pessoas de emoções, muitas vezes dependendo da nossa disposição, dependendo de como nós estamos a ler um determinado conteúdo, as mensagens podem ser mal interpretadas e por isso tem que haver aqui algum cuidado na forma como nós criamos os conteúdos, mas por outro lado na forma como nós vamos interpretar e o momento em que estamos a interpretar um determinado documento. Depois, claro que também existem no ato de comunicação diálogos e feedbacks que podem ser realizados de maneira inadequada. E isto pode trazer obstáculos no nosso dia-a-dia. Quem nunca, e hoje em dia, por exemplo, quem trabalha muito com a área das redes sociais e com este novo mundo, né, da internet e das redes sociais e de estarmos sempre online, existe mais possibilidade de cairmos, de existir erro. Não temos tanto cuidado, portanto, é muito importante nós trabalharmos aqui de uma forma muito criteriosa, de uma forma muito clara a nossa comunicação e isto tem a ver também com assertividade. Portanto, uma das dicas que eu costumo dar e digo sempre isso aos meus alunos, por exemplo, na área das redes sociais, quando existe um cliente que vem falar connosco nas redes sociais, põe um comentário negativo, nós temos que ter muito cuidado como vamos reagir a esse comentário. Ou seja, em primeiro lugar, devemos falar com a pessoa por mensagem privada, devemos perceber exatamente o que é que aconteceu, porque é que a pessoa está a fazer ali uma reclamação, mas devemos dar sempre resposta. E essa resposta deve ser o mais rápido possível, não é? Devemos contactar, porque muitas vezes quando uma pessoa faz um comentário numa rede social, se envia um e-mail, as pessoas só querem um bocadinho de atenção e querem a atenção por parte da empresa. Claro que nem sempre têm razão, mas cabe-nos a nós explicar o que é que aconteceu, explicar a posição da empresa, mas acima de tudo, e isto é o mais importante, perceber a posição, perceber e respeitar a posição do cliente, perceber exatamente porque é que ele fez aquela reclamação, porque é que ele escreveu aquilo. Por outro lado, também é muito importante por parte da empresa, e isto é algo que deve ser ensinado até, é fazer com que a pessoa, quando vai escrever um e-mail que seja difícil, dê algum tempo. Não responda de imediato, porque quando nós respondemos de imediato, como somos seres emocionais, temos tendência para explodir, não é? Então, o ideal é responder, parar, se calhar ir para outro assunto, se calhar voltar. Se nós não temos a certeza se a nossa mensagem está muito agressiva, não é? Porque quando achamos que temos muita razão, colocamos agressividade nas nossas palavras. Quando não fazemos isso, o ideal é perguntar aos nossos colegas que trabalham connosco no nosso gabinete, se não tivermos colegas de gabinete, porque o Portugal ainda é um país de muito pequenas empresas, se calhar perguntar ao diretor de comunicação, ao diretor da empresa, para perceber se está de acordo com a linha de comunicação e com as orientações da empresa. Portanto, esta falta de cuidado com as mensagens e com os diálogos que são efetuados, e aqui também estamos a falar de telefonemas, de atendimento ao público,
tem que ter esta questão da assertividade, ou seja, a nossa comunicação tem que ser assertiva e tem que estar acessível a todos. Então, quais são as principais características de alguém que possui este estilo de comunicação assertivo? Primeiro, deve estar sempre atento ao que o rodeia e, acima de tudo, perceber qual é o ambiente, perceber qual é a motivação das pessoas, mas, acima de tudo, mostrar interesse nos seus assuntos, nas suas preocupações e no seu dia-a-dia. E esta questão de nós mostrarmos atentos ao que nos rodeia também nos traz outra questão, que é a questão da confiança e proximidade. A partir do momento em que nós criamos uma empatia com o outro, isto vai nos trazer também mais até confiança por parte da pessoa com quem nós temos que lidar. Portanto, estar atento ao nosso meio envolvente e isso é o primeiro elemento que nós devemos ter em atenção. Por outro lado, devemos ter uma postura corporal aberta, ou seja, estarmos disponíveis, temos muito cuidado com os nossos gestos e, acima de tudo, aprender a controlá-los. Até porque, acima de tudo, a nossa cara, o nosso rosto fala por nós, não é? O nosso olhar, o nosso tom de voz, os nossos gestos, se são mais agressivos, a maneira como nós lidamos com se ficamos muito rígidos, é? Porque não nos sentimos confortáveis com uma determinada situação. Portanto, estas são situações, são 3 elementos que são fundamentais: a postura, o controlo dos gestos, ou seja, nós devemos sempre perceber qual é a nossa posição e ter muita atenção ao seu tom de voz. Mais à frente eu vou explicar quais são aqui algumas características que deve ter uma pessoa ou alguém que possui o estilo de comunicação assertivo. Por outro lado, perceber quanto tempo é que ouvimos e quanto tempo é que somos ouvidos. Ou seja, há muitas pessoas que falam, mas quando a outra vai a dar a sua opinião, o que é que vai acontecer? Espera aí, mas agora deixa continuar a minha ideia. Então está sempre a ser constantemente interrompido. E se isto acontece no dia-a-dia, o que é que vai acontecer? Se nós ouvimos tanto ou mais tempo daquilo de que falamos, isto vai aumentar também a receptividade e o impacto do nosso colega no nosso dia-a-dia. Se estivermos sempre a falar e nunca ter tempo para ouvir o outro, isto pode trazer aqui desconforto para o outro. Não é só desconforto, não é? Muitas vezes nós também podemos pensar porque é que eu vou falar? Eu vou ser interrompida, minhas ideias não interessam, não é? Portanto, uma pessoa que não tem autoconfiança não vai depois ter disponibilidade no dia-a-dia para partilhar as suas ideias. Por outro lado, e o último ponto, tem a ver com a qualidade das nossas intervenções, ou seja, perceber exatamente quando é que nós intervimos, se as nossas intervenções têm impacto no outro, ou seja, sempre que nós falamos, aquilo vai ter uma mudança de postura dos nossos colegas, vai ter uma mudança de ação, traz algo mais positivo para o meu ambiente de trabalho, traz algo mais positivo, por exemplo, com um cliente, com a captação de novos clientes. Portanto, nós temos que perceber se o nosso discurso está bem, se a nossa mensagem é clara e perceber exatamente se está a trazer frutos. Se não está, se as pessoas não se sentem muito à vontade com o nosso tipo de discurso, então nós devemos aqui adotar por novas medidas e uma nova postura. Então, qual é a caracterização do estilo assertivo? Ou seja, como é que é a pessoa que possui um estilo assertivo? Primeiro, a pessoa em si defende construtivamente sempre os seus próprios direitos. Ele sabe o que quer e muitas vezes quando está a falar em nome do grupo, falo de uma forma construtiva, sabe que a ideia é boa e vai sempre lutar por essas ideias, mas por outro lado reconhece também os direitos dos outros, ou seja, se ele souber que é positivo, que tem uma ideia boa, ele vai sempre partilhar e vai sempre defendê-la, mas se houver outro grupo
que vai ter outra ideia, que até vai ao encontro, ou que é contrária ao seu próprio princípio, o que é que ele vai fazer? Ele vai reconhecer a qualidade dessa ideia. Por outro lado, é firme na defesa das suas ideias. E, acima de tudo, quando perde, também fica sempre do lado da equipa, ou seja, é defensor da equipa. Mas aqui ele pode ser firme nas suas ideias, mas sem nunca ser agressivo com as ideias que foram apresentadas por outros departamentos ou com outros grupos. Portanto, ele acredita convictamente naquilo que está a partilhar, mas compreende e respeita as outras ideias. Por outro lado, é direta, franca e é específica, ou seja, é uma pessoa racional e sabe exatamente quais são os processos, as razões que levaram até à ideia final. É flexível. No dia a dia, consegue se adaptar aos diferentes ambientes e se tiver que mudar de opinião, se tiver que adotar por outras ideias, consegue o fazer porque tem esta abertura para perceber aquilo que é o mais correto. Utiliza termos como eu prefiro, sinto que, mas não é só o eu. Quando existe aqui a partilha, um diálogo, ele pode tentar perceber qual é o ponto de vista do outro. E então utiliza sempre como é que podemos resolver isto para ter um melhor resultado, ou seja, qual vão ser os inputs que nós podemos incorporar nesta ideia para ainda ser mais vitoriosa. E depois tem a partida uma seguinte postura, penso deste modo, mas estou completamente disponível para o ouvir, ou seja, tem abertura para ouvir a ideia dos outros. Quanto ao comportamento não verbal, ou seja, como vocês sabem, o comportamento não verbal é um dos elementos mais importantes em termos de comunicação. Por isso, ou seja, no diálogo que nós construímos, como é que ele é? Se ele tem um estilo assertivo, tem sempre uma voz firme, porque acredita naquilo que está a dizer e tem a sua autoconfiança, é audível, consegue se expressar de uma forma correta e que consegue chegar a todos, mas acima de tudo no seu discurso mantém sempre a calma para partilhar as suas ideias e para ouvir os outros. Estabelece sempre contacto visual com o interlocutor, ou seja, não foge porque acredita exatamente naquilo que está a dizer, mas também não tem um contacto visual que seja intimidatório para o outro, ou seja, a pessoa quando está a ouvir não tem que fazer aquele reflexo de mudar o olhar porque está a sentir incomodado. E interrompe seriamente o interlocutor para testar se compreendeu, ou seja, quando alguém está a discutir uma determinada posição, uma determinada ideia, o que é que ele faz? Tenta perceber, ou seja, durante o discurso, interrompe-o para perceber se está realmente a conduzir ou a partilhar o mesmo entendimento que o outro. Tem uma expressão facial aberta e calma, por isso é que eu dizia que uma das principais características tem a ver com os gestos, com a postura, com a forma como comunica, e isso é fundamental, nós conseguimos controlar, acima de tudo, o nosso rosto e o nosso corpo. E denota aqui uma postura descontraída. Em termos de caracterização do tipo de mensagem que nós passamos em termos da comunicação assertiva. Primeiro, existe a questão sempre da clareza e da precisão. É alguém que gosta de detalhe, pretende mesmo saber qual é a informação, todos os pormenores para passar a mensagem correta. A mensagem é direta e objetiva, utiliza sempre palavras positivas e com aqui uma argumentação bem fundamentada, ou seja, quando apresenta uma ideia, tem um princípio, um meio e um fim. As pessoas sabem qual será o objetivo fundamental daquele projeto, daquela ideia, do que está a ser apresentado. Quando não entende, ou se não estiver de acordo com alguma ideia, o que é que ele faz?
a fim de evitar aqui até algum confronto. Se alguém não entender, ele diz, então provavelmente eu não me fiz entender, e volta a reforçar agora com novas palavras. Portanto, ele aqui utiliza sempre a primeira pessoa e atribui sempre o seu papel, atribui sempre como papel principal, não é? Se alguém não entendeu a ideia, então ele terá, não tem qualquer problema em comunicar de uma forma mais assertiva ou ainda mais clara do que será o objetivo. Utiliza sempre verbos declarativos, como por exemplo, se alguém partilha uma ideia, ele diz respeito, mas discorda da posição e está disponível para explicar o porquê que discorda. Portanto, aqui nota-se outra vez a clareza e a precisão da mensagem, ou seja, quando alguém está aqui a fazer um feedback, ou quando existe aqui um diálogo, existe sempre a possibilidade dele explicar o porquê que não concorda. E quando existe alguma coisa que faz de errado, ele admite sempre a responsabilidade, ou seja, e mesmo quando estamos aqui a falar de um responsável, de um coordenador ou de um diretor de um departamento, ele assume a responsabilidade por parte de toda a equipa, né? Se percebe que está a liderar uma equipa, então se fez uma má escolha, assume a responsabilidade por parte da equipa e não faz exatamente como alguns fazem, né? Que é dizer, bem, houve aqui, foi sucesso, bem, o sucesso é de todos, mas mais meu, não é? Mas se houver aqui um falhanço, ele assume essa falha. Existem vários estilos para perceber que tipo de, porque dentro do assertivo, ou seja, dentro do estilo de comunicação assertivo, existem várias pessoas, nós não somos todos iguais. E também é importante nós percebermos que tipo de pessoa nós somos e com quem é que nós estamos a falar, para até nos ajudar a construir os nossos factos, a construir as nossas posições, para haver aqui uma comunicação também aberta e, claro, com discussão sempre de assuntos, porque a discussão é fundamental, não é? Quando estamos aqui a falar da discussão de ideias, se tivermos só uma ideia, não tem tanto interesse, não é? Nós queremos diferentes ideias, diferentes opiniões, fazer com que as pessoas partilhem exatamente as suas diferentes visões do mundo para se conseguir chegar a uma que seja a mais adequada e a melhor até para a empresa. Então o que é que nós fazemos? Um dos modelos que existe é o estilo SARA, em que eu vou-vos explicar aqui um bocadinho dentro deste modelo quais são os estilos de comunicação que podem existir dentro da comunicação assertiva. Então, existe um estilo que é o social e emotivo, ou seja, aquela pessoa que é muito propensa para criar relacionamentos, para ser mais ativo e para fazer aqui extroversão. Portanto, são pessoas que são muito comunicativas, são muito dadas e que se dedicam, acima de tudo, a agir, a ouvir os outros e a criar aqui uma relação mais de empatia, mais de proximidade com os colegas. Depois existe o estilo afiliativo ou relacional. Também aqui tem a preocupação com as relações, procura-se manter-se próximo dos outros, criar aqui um sentimento de pertença social, ou seja, pertencer, para ele é importante pertencer a um determinado grupo e isso também transmite alguma tranquilidade, ou seja, ele sente-se bem em que todo o seu ambiente, ou seja, onde é que ele está inserido, tudo se dê bem, que exista aqui tranquilidade, bom relacionamento e que todas as pessoas tenham quase todas o mesmo papel. Depois, existe o estilo reflexivo ou pensador. É mais cauteloso nas ações e nas decisões e isso também pode mostrar, o facto de nós sermos mais cautelosos, podemos também não nos relacionar tanto com os outros, ou seja, nós gostamos mais de ouvir, claro que tem que entender o ambiente, mas é um pouco mais cuidadoso na forma como comunica, como exterioriza as suas ideias. Portanto, gosta de trabalhar sozinho,
e tem gosto por detalhes. E quando estamos aqui a falar dos detalhes, é exatamente construir as suas ideias, ouvir os outros e definir o seu projeto, ou seja, não é tanto da discussão e de criar aqui reuniões para a partilha, tem como objetivo, ou seja, ouve e constrói, não é? Trabalha aqui um pouco mais sozinho. Depois existe o estilo administrador ou diretor. Tem um gosto ou sente mais necessidade de controlar o ambiente, controlar a ação, ou seja, tudo que é feito dentro do seu departamento, tem muito controle e está muito focado naquilo que são os resultados. Tem um pensamento aqui lógico e está sempre em constante mudança, ou seja, quer sempre procurar o que é melhor, os melhores resultados, mas sempre controlando o ambiente. E muitas vezes descura aqui a parte relacional e emocional, ou seja, descura a criação de relacionamentos com os outros. Portanto, o grande objetivo é que tudo o que é feito, ou seja, todas as atividades sejam concretizadas com sucesso, é focado nos resultados. Claro que tem que ter sempre respeito pelas ideias, pelos projetos dos outros colegas, mas tem mais dificuldade em se relacionar. Eu por acaso tirei este modelo relativamente ao modelo SAR, ou seja, como é que alguém que seja afiliativo ou relacional, qual é o grande objetivo? Ou seja, ele apoia e ouve os outros, tem uma excelente capacidade para obter o apoio, ou seja, como tem uma grande propensão para o relacionamento e para criar sentimentos de pertença, as outras pessoas que estão naquele grupo sentem que podem confiar. Portanto, o discurso dele dá autoconfiança também aos seus colegas. Não gosta de conflitos pessoais, prefere a tranquilidade e a paz, só que tem aqui um pequeno senão. Quando nós estamos muito bem e temos aqui muita comunicação e muita relação e o facto de nos ouvirmos uns aos outros, às vezes podemos ter aqui alguma dificuldade na fixação dos objetivos e na concretização dos objetivos. Portanto, é importante nós termos, é fundamental nós termos aqui uma boa relação com os outros, ouvir e ser ouvido e apoiar, mas tem que haver sempre alguém que pensa a outro nível, né, que controla os objetivos e os resultados da organização. Se for social e emotivo, gosta de envolvimento social porque não se sente bem sozinho, não é? Não gosta de estar só, tem objetivos para a empresa e faz com que outras pessoas também sigam as suas ideias e partilham do mesmo bem comum, trabalha de uma forma excitada e gosta de uma vida agradável, só que muitas vezes não dá atenção aos pormenores, aos detalhes, é mais ativo, né? Gosta mais de fazer acontecer do que o pensar e depois o acontecer. Portanto, por isso aqui também é necessário ter alguém que pense e depois se concretize. Quando estamos aqui a falar do reflexivo e pensador, o que é que nós temos aqui? Gosta de organização, gosta de estrutura, prefere o trabalho intelectual, prefere fazer pesquisa, pensar, coordenar as ideias, juntar as ideias, é pouco expansivo em termos de comunicação e em termos de relacionamento, é cauteloso nas suas ações, por isso gosta de perceber o que é que está à sua volta, gosta dos detalhes e, como muitas vezes tem esta questão de ter o detalhe, pode não sentir confiança suficiente para agir de imediato. Portanto, ele só quando sente que tem os seus projetos concluídos é que consegue avançar. E tem boa capacidade para a resolução de problemas. Quando estamos aqui a falar do administrador, diretor, gosta de controle, gosta de inércia, gosta de liberdade para se autogerir e gerir os outros, ou seja, ele faz aqui o papel de saber qual é a fixação do objetivo, perceber exatamente o que é que deverá ser feito ou quais são os objetivos e o que é que deverá ser feito para os atingir
e gosta de manter o controlo perante os outros. Trabalha muito bem sozinho, gosta de resultados, pensa logicamente, mas depois tem a questão de é mais racional do que emotivo, não é? E isso preocupa-se muito pouco com aquela questão de sentimento de pertença, com as relações que são criadas dentro do ambiente de trabalho. E também pode não se preocupar tanto com aquilo que são as ideias e os conceitos dos outros colegas. Quais são as tendências então ou seja, quando nós estamos aqui a falar de comunicação assertiva, nós percebemos que é muito importante nós respeitarmos as nossas ideias e termos muita confiança naquilo que estamos a dizer, mas acima de tudo nós temos que estar atentos a tudo que nos rodeia, mas acima de tudo o grande segredo é também escutar os outros. E o facto de nós estamos aqui a escutar, o que é que nós temos aqui que devemos nos preocupar? É perceber que tipo de pessoa nós temos à nossa frente, qual é o seu tipo de personalidade, qual é o seu estilo de comunicação, e nós precisamos disso para que não exista conflito. Então, existem 3 estilos básicos que é de escuta, porque ouvir o outro é um elemento fundamental na comunicação assertiva. E existe o estilo de escuta que é orientado para os resultados, o outro estilo que é orientado para as razões e o terceiro estilo é orientado para os processos. Para nós é importante percebermos qual é o estilo de escuta utilizado e perceber exatamente qual é a personalidade da outra pessoa, porque nós temos tendência também a ouvir e a dar-nos melhor com as pessoas com quem nós conseguimos criar uma maior empatia. E isso, nós também temos tendência a ouvir mais e a escutar mais as ideias das pessoas que se ajustam ao nosso próprio estilo. Ou seja, se eu tiver uma determinada empatia com uma colega, eu consigo me ajustar às suas ideias, à forma como falo, aos seus gestos. Se não tiver empatia, esta relação será um pouco mais complicada. Depois, as pessoas também devem, por outro lado, falam e comunicam também dependendo do seu estilo de escuta, ou seja, será que se nós somos mais orientados para os resultados, temos tendência a falar de pessoas que gostam mais de detalhes, mais informação, portanto, de objetivos, têm fixação de objetivos, nós temos mais tendência para nos aproximarmos em termos de ação e em termos de emoção a esse tipo de pessoas ou de personalidades. Então, quando nós estamos aqui a falar do estilo de escuta que estejam orientados para o resultado, as pessoas que estão orientadas para os resultados não gostam de rodeios, não gostam de informação subliminar, de detalhes soltos, desejam conhecer desde a criação da ideia até o seu finalizar, não é? O finalizar do projeto, todos os pormenores que estão associados a este projeto ou a esta ideia, desejam conhecer desde o início, desde o momento em que foi criado até ao momento atual. E por isso, a maneira, se alguém não conseguir dar pormenores, se tiver com muitas informações à parte ou não consiga ser racional e focado, então haverá aqui um problema de comunicação. Portanto, para as pessoas que são orientadas para os resultados, se nós tivermos que lidar com alguém que esteja orientado para resultados, como é que nós devemos comportar, como é que nós nos devemos comunicar? Primeiro, devemos apresentar a proposta desde o início, e isto é explicar o porquê que ela foi criada, quais são os seus objetivos. Agora que estamos aqui a falar em comunicação, isto é fundamental, não é? Quando estamos a apresentar uma proposta, uma ideia de comunicação, que nós fazemos? Dizer qual é o objetivo principal, dizer qual é o seu público, qual é o tipo de mensagem que vamos criar, qual é o objetivo final, que tipo de estratégias vamos utilizar para chegar ao público que nós definimos, ao nosso target,
e fazê-lo sem rodeios. E quando nós temos alguma dúvida sobre o nosso projeto ou sobre a nossa intenção do projeto, devemos dizer também quais são as nossas dúvidas, porque essa pessoa pode nos ajudar neste sentido. Ou seja, nós vamos apresentar e vamos ser o mais abertos, o mais claros possível, ok? Porque só assim é que nós conseguimos ser ouvidos, ser escutados e que a pessoa nos dê atenção. Por outro lado, quem for orientado para a razão, para os factos, estas pessoas orientam-se sobretudo pela prática, ponderam detalhadamente os prós e os contras. Portanto, como é que nós lidamos? Devemos sempre esquematizar, ter tudo muito pormenorizado a nossa exposição, explicar exatamente o porquê de todas as nossas ações, de todos os nossos princípios, mostrar sempre as razões e procurar sempre convencer com factos. Ou seja, é fundamental que tenhamos muito bem a ideia do que é que nós entendemos e explicar quais são os prós e os contras e conseguir passar essa posição. Se nós já levarmos os prós e os contras, também estaremos muito mais preparados para comunicar, ou seja, para sermos ouvidos e, por outro lado, para conseguir discutir ideias. Se nós achamos que só a nossa ideia é fabulosa e não conseguimos partilhar, e não conseguimos ver os pequenos pontos fracos que podem existir, depois também podemos não conseguir comunicar de uma forma eficiente, ou seja, ouvir e comunicar de uma forma eficiente. Portanto, principalmente quando temos um líder que é o nosso responsável de serviço, que é muito focado em razões, para nós conseguirmos partilhar a nossa ideia e levar a nossa avante, há que esquematizar acima de tudo e mostrar todas as razões, todos os objetivos qualitativos, quantitativos, tudo muito bem fundamentado. Depois existem as pessoas que são focadas para o processo. Qual é aqui a grande questão? Gostam de discutir de uma forma detalhada, precisam de saber todos os detalhes, aqueles que existem e os que não existem, muitas vezes, desculpem lá dizer isto, mas como é que nós devemos lidar com estas pessoas? Devemos descrever desde o início da ideia qual vai ser a sua consequência até o final, não, a sua sequência, desculpem, inerente àquela proposta que nós estamos a apresentar. Devemos sempre explicar muito bem quais são os benefícios e, acima de tudo, fornecer pormenores. São pessoas que gostam dos pormenores, que se sentem, só conseguem agir e entender se houver aqui um detalhe muito interessante e se conseguirem perceber toda a plenitude da ideia inicial. Se não conseguirem, se não houver este detalhe, vai ser mais difícil de gerir esta informação. E agora só trouxe aqui um pequeno exemplo, que isto era para finalizar, também sei que já estamos... ok. Mas só para finalizar. Isto é um exemplo este é um exemplo tão prático e é tão no nosso dia-a-dia, mas que eu acho que ainda hoje em muitas organizações continuam a fazer, que é a questão de falar e humilhar em público, não é? Com os outros colegas. Se imaginarmos que somos o diretor de uma empresa e verificarmos que o nosso colaborador não está a agir de uma forma correta ou de acordo com aquilo que nós pretendemos ou temos como objetivo, como, por exemplo, a questão da pontualidade, o que é que um diretor que adote um estilo de comunicação assertivo vai sempre fazer? Vai chamar o colaborador ao seu gabinete, vai-lhe explicar porque é que em privado porque é que não está satisfeita, ou seja, o que é que deverá ser alterado, vai explicar quais são as consequências positivas desta sua alteração de comportamento e vai-lhe dar algo para ele pensar, tipo um benefício para mudar a sua atitude. E é isto mesmo, mas isto tanto se faz em termos de pontualidade como em qualquer outro assunto. Nunca devemos corrigir ou maltratar um colaborador em público ou em frente aos outros colegas. Nunca os devemos ameaçar, porque isso também vai trazer menos motivação, menos confiança
e vai trazer um conjunto de aspectos negativos que depois serão muito difíceis de controlar. E outra coisa que também é muito importante, principalmente no dia das empresas, é a questão do dividir para reinar, não é? Nós temos que manter a coesão do grupo, do trabalho, a coesão das relações, fazer com que as pessoas todas se deem bem, estar atento àqueles pequenos sinais para perceber qual é o problema, se existe algum problema. Sei que isto será também, com certeza, o tema do Nuno, não é? Como é que se faz a questão da comunicação interna, mas perceber exatamente o que está a ser feito, perceber qual é o ambiente para ter uma comunicação muito mais assertiva, muito mais positiva e muito mais clara. Ou seja, só assim uma empresa conseguirá ter sucesso, não é? E isto, acima de tudo, é que é o mais importante, é fazer com que, em termos de comunicação, qual é o grande objetivo? Em termos de comunicação, se tudo funcionar de uma forma plena, não tenhamos dúvidas que a empresa vai correr tudo bem e vai ter sempre sucesso em todas as suas ações e em todos os seus procedimentos. E por aqui, fico por aqui, estou completamente disponível para tirar as vossas dúvidas. Pronto, e muito obrigada por me terem estado a ouvir este tempo todo. Sim. Eu acho que temos que controlar o tempo. Desculpem se... Não há problema. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Até tenho medo que não tenham questões, porque se calhar não fui assim. Sérgio tem ali uma. Sim, Sérgio. Bem, então, olá, novamente, Susana. Dentro da comunicação assertiva, muitas das coisas que disse, na verdade, nós começamos logo a visualizar as pessoas, não é? Eu acho que à medida que vai contando os pormenores e pá, eu naquela altura foi assim, eu aquele e-mail se calhar devia ter parado, não é? E respirado mais. Em vez de enviar logo. Neste momento, eu vou partilhar com vocês o par-me com um problema na parte da comunicação, porque nós estamos todos distantes uns dos outros e comunicamos grande parte do nosso dia por mensagem, por chat, ou que seja, não sei como é que vocês comunicam, por WhatsApp, por várias coisas. O e-mail é aquela ferramenta que nós usamos com um pouco mais de ponderação. Pensa, escrevemos, relemos e depois lá enviamos. No caso das mensagens, não. Há alguma dica, algum cuidado que nós devemos ter no caso das mensagens? Eu acho que mesmo entre mensagens entre colegas, ou seja, todos nós temos um grupo no WhatsApp, não é? E muitas vezes quando nós estamos a comunicar, antes de enviar aquela mensagem, devemos reler sempre e devemos pensar se aquilo não tem tom. O que é que nós nos apercebemos? Com esta questão do teletrabalho, existem também existem alguns mal-entendidos, exatamente por isso, porque quando nós estamos chateados com um colega, com uma situação, com um problema com um cliente, nós temos logo a capacidade de partilhar com os outros e mesmo partilhar a nossa frustração. Portanto, a dica que eu daria é não responder logo ou não partilhar logo. Há outra coisa que eu também faço e que eu acho que toda a gente deve e se calhar já faz no seu dia-a-dia, é quando tem um problema, eu tendo a pensar qual é a solução para ele e depois partilhar isso, ou seja, se eu tiver um problema, já tive imensos problemas e desafios em termos de eventos, de organização de eventos, eu nunca vou ao meu responsável dizer, olha, eu tenho este problema e não sei o que é de fazer, não é? O que é que eu faço? Eu paro e muitas vezes vou tomar um café, vou apanhar a ar, não é? E só depois penso na solução e só depois é que partilho com os outros. E a questão das mensagens instantâneas e nos chats que nós temos, muitas vezes temos que responder de imediato, mas também se errarmos temos a capacidade para pedir desculpa, não é? Dizer assim, olha, não queria até fazer uma videochamada, dizer assim, olha, não era bem aquilo que eu queria dizer. Se o Marlos já tiver feito, porque muitas vezes nós somos irracionais e somos demasiado rápidos a responder e depois com aquele tom, com aquela mensagem, o que é que eu faria sempre? Se vimos que erramos, então pedir desculpa
fazer uma videochamada e partilhar isso e até partilhar com todos, né? Com todos da equipa que se aperceberam, que receberam essa mensagem. Sim. Obrigada, doutora Susana. E a professora Arminda, se quiser ligar o microfone. Pode colocar. Ok. A minha pergunta, e eu peço desculpa por estar assim um bocadinho apressada para pôr a minha pergunta, não sei se outras pessoas já teriam perguntas para colocar, mas eu vou dar um exame a seguir e vou ter de sair. A minha questão, daí é um bocadinho dessa pressa. A questão que eu tinha a Susana no fundo eram duas. Sim. Primeiro, acha que é possível fazer treino das pessoas em comunicação assertiva? Uma pergunta. Segunda pergunta, e eu suspeito qual vai ser a sua resposta. Seria um bom investimento para as empresas investir nessa formação para a comunicação? Isto depois vai entrar na comunicação interna, como é evidente, não é? Para melhorar o clima, a forma como as pessoas comunicam, porque nós tendemos a pensar, todos, que nascemos comunicadores natos, não é? Portanto, toda a gente sabe comunicar. Aliás, há inclusivamente muitos empresários que dizem que é que eu preciso de alguém de comunicação, eu sei comunicar tão bem, não é? E, portanto, as pessoas tendem a pensar que os dotes comunicativos ou a forma como se faz comunicação é uma coisa muito espontânea. Desenganem-se, não é. Portanto, a pergunta era essa. Eu acho que primeiro, eu não acho que seja uma coisa total. Há pessoas que têm esse dom inato, não é? E sabem comunicar, mas eu acho que é algo que as empresas devem apostar em comunicação assertiva, não só assertiva, estamos aqui a falar de vários tipos de comunicação, mas devem apostar em comunicação, na formação, porque existem tantas falhas e muitas vezes nem é só nos textos escritos, não é só nas mensagens que partilhamos, é na maneira como nós partilhamos as nossas ideias, não é? E isso aprende-se, porque também se trabalha muito aqui, na parte da comunicação assertiva, a inteligência emocional. Como é que nós controlamos as nossas emoções? Como é que nós partilhamos com os outros? E, acima de tudo, como é que nós ouvimos os outros, não é? Que isso também é... E muitas vezes nós pensamos, isto no dia-a-dia de uma empresa, eu não vou dizer isto porque ele já sabe. Se calhar não se sabe porquê, porque falta aqui uma coisa que é importante, que é o diálogo, e sem diálogo às vezes é difícil de gerir o nosso dia-a-dia, de gerir as tarefas que nós temos que desenvolver. Eu acho que é fundamental a comunicação, e não sei se já disse, mas o SCAP tem os melhores professores de comunicação, portanto nós estamos totalmente disponíveis para isso, mas acho que tem que ser algo que deve ser apostado, que deve ser uma aposta no dia-a-dia das empresas, ou seja, as empresas pequenas, médias, grandes, devem trabalhar muito bem nesta área da comunicação e devem trabalhar desde o início, não é só trabalhar a maneira como nós fazemos apresentações, porque isso também se trabalha e tem-se resultados, a forma como nós escrevemos, a forma como nós trabalhamos a parte do relacionamento. Este fim de semana ouvi um estudo a dizer que estaria, por causa desta questão da pandemia, estaria em causa os cargos de direção de marketing e direção de comunicação nas grandes empresas, não é? Ou se calhar não era o acabar com esta profissão, com a adaptação. Porque se vocês forem a pensar, em termos estamos aqui a falar das grandes marcas e das grandes empresas, o maior desafio neste tempo de pandemia, naquilo que nós vivemos, o grande desafio foi a comunicação. E nós reparamos nisso porque as marcas tiveram que nos contactar de uma forma diferente, tiveram que arranjar novos meios, tiveram que utilizar mensagens muito mais poderosas para nos conseguir impactar. E por outro lado, se calhar a partir de agora o foco do diretor de marketing ou diretor de comunicação será acima de tudo o outro, o cliente, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como é que vamos interagir, os meios que vamos utilizar, portanto isto é fundamental. Não sei se respondi a tudo, doutora Arminda.
Agora, depois, claro, se houver uma boa comunicação, depois isso já será para a próxima semana o Nuno que terá que falar sobre isso, né? A questão, o facto de trabalhar todos os aspectos da comunicação interna tem a ver com estes pormenores todos, não é? Criar um bom ambiente, ter mensagens claras, ter a possibilidade de ouvir os outros, o respeito acima de tudo pelas ideias dos outros e de conseguirmos também defender as nossas ideias, esta é a parte mais importante, sim. Obrigada. Não sei se a professora Zita também tem uma questão, pode colocar. Se me permitem, eu queria corroborar aquilo que a professora Susana disse relativamente aos tipos de mensagens que as marcas tiveram ou têm estado a ter durante a pandemia, são mais, apontam mais para ambientes têm mais cuidado com o cliente, acarinham-no mais, fazem ver que ele não está sozinho, apelam muito, estamos nisto juntos, estamos todos no mesmo barco, juntos vamos conseguir, portanto acho que há aqui uma mudança menos no pessoal, no individual e mais no coletivo, a pensar no modo como todos juntos podemos sair desta situação que vai demorar muito. Ainda hoje houve indicativos de que o resvalar do PIB não vai ser 6%, mas já à volta dos 9%, a recuperação será só em 2023, pensa-se. E nós quando estamos a pensar, não é só no cliente, temos que pensar em todos os públicos, porque frequentemente vem alguém à nossa empresa que não é cliente ou é alguém de uma outra classe, não estou a falar classe social, mas por exemplo pode ser um fornecedor, pode ser alguém que é da autoridade tributária, pode ser de outra categoria e aquela pessoa não é nosso cliente, mas se gostar da maneira como nós o recebemos, como nós o tratamos, como nós, o ambiente, até a comunicação sensorial, tudo isso vai fazer com que ele, da próxima vez que tiver alguma coisa para comprar, ou se precisar de tirar uma dúvida em relação a algum produto que nós vendamos, algum artigo que nós tenhamos, ele vai se lembrar, não, vou antes ali, vou pensar ali. E se eu contactasse a empresa onde estive lá, nunca fui cliente, mas gostei da maneira como eles expõem, como é que eles recebem e nisso teremos de ter ganho mais um cliente. Só isto. Obrigada, professora Zita. Meus parabéns à Muriel e à Susaninha. Professora Susana, peço desculpa. Eu só queria dizer uma coisa, que foi uma coisa, no primeiro dia que eu aprendi comunicação com a professora Arminda, que ela disse assim, a comunicação começa dentro da organização, não é? Vai de dentro para fora. E isso é o princípio que nunca se deve esquecer, não é? Se nós tivermos aqui um problema de comunicação dentro, se nós não conseguimos respeitar e comunicar dentro da organização, nunca teremos sucesso para contactar com os clientes, não é? Os clientes é só um dos públicos com os quais nós contactamos, como também estava aqui a dizer a doutora Zita, mas isso foi a lição mais importante que eu tirei desde o início que aprendi comunicação com a doutora Arminda e foi a primeira coisa que ela me disse, nunca mais me esqueço. E é verdade, porque nós tomamos, aliás, até é uma das velhas máximas das relações públicas, a de comunicação e do bom senso, porque portanto, a base de excelentes relações externas estão na base de ótimas relações internas, isto é, eu por acaso tive o prazer de dar este exemplo, não sei se foi numa aula que estive na professora Susana ou da professora Arminda, mas que é o seguinte, tomemos por exemplo os nossos vizinhos, não é? Se eu for jantar à vossa casa, eu vou dizer, então os teus vizinhos, como é que são? Tens uns ótimos vizinhos e vocês vão dizer, tendo por base as relações externas que vocês veem, não é?
a imagem com que vocês têm e que vocês vão adaptar às relações internas, isto é, se for uns vizinhos que são muito ruidosos, que são até nem muito bem educados, que não são muito compreensivos, vocês rapidamente vão analisar e passar essa imagem do que se passará da parte interna para a parte externa. É a mesma coisa se for o contrário, se forem bons vizinhos, forem amáveis, não se dão por eles, ou são carinhosos porque vão passear com os filhos, etc. e tal. E eu penso que a comunicação assertiva está na base de muita coisa. E se formos a pegar nesse exemplo que a professora Susana tomou da professora Arminda, neste caso, portanto, ganha ainda mais proporção. Porque, no fundo, eu acho que, no que diz respeito às empresas, eu penso que podemos evocar aqui Kotler, quando o Kotler dizia que já não é suficiente fidelizar clientes, é preciso encantá-los. E, portanto, neste caso, nós temos que, portanto, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Obviamente que com os objetivos que as empresas têm e tudo mais, mas eu penso que é por aí que nós devemos ir no que diz respeito à assertividade e à comunicação interna, e depois falaremos, obviamente, mais para a semana, eventualmente, mas eu penso que é por aí. Assim, os CEOs também o queiram compreender. Porque também têm de estar predispostos e abertos, portanto, a promoverem este tipo de escuta primeiro, diálogo depois e compreensão durante todas as fases. Por isso eu penso que a comunicação assertiva é sem dúvida um estilo de comunicação que é necessário e que tem que estar presente todos os dias em tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, seja numa comunicação interna, com certeza, como numa comunicação externa, etc. E, portanto, nesse contexto, imagine-se, por exemplo, a CUF, neste caso, que é a empresa que representa, obviamente, mas a não ter uma comunicação assertiva entre os seus funcionários. Com certeza que depois teríamos os tais clientes que a professora Zita falou há pouco, que depois não os iriam achar, com certeza, como simpáticos, como empáticos, como dando boas informações, não voltariam lá mais. Portanto, eu penso que é mais por aí também que nós devemos ir. Assim, obviamente, os CEOs também os queiram entender. Isto porque, pegando também no que a professora Susana disse, não deixa de ser curioso, que cerca de 92% a 94% do nosso tecido empresarial serem pequenas e médias empresas, e se formos a contabilizar quantas dessas pequenas e médias empresas não têm um departamento de comunicação ou um responsável de comunicação, então muito trabalho temos nós aí que... Muita assertividade temos nós a espalhar por aí, não é? Sim. E também agora já para falar neste contexto de teletrabalho que nós tivemos, não é? Que muita gente continua a estar, o facto de nós termos uma comunicação assertiva, se neste ambiente que nós temos presencial, temos pessoas, poderá ser o desejável. Quando nós estamos aqui a falar em ambiente de teletrabalho, ainda é mais importante, não é? Porque não estamos a ver, não estamos a perceber qual é o ambiente da outra pessoa, portanto, quando nós estamos aqui a trabalhar em teletrabalho, a assertividade ainda ganha um maior peso, não é? Porque é o respeito pelo outro, o respeito pelo ambiente, o respeito pelo tempo, o respeito pelas ideias, não é? Isso também é fundamental. Desculpe, Sra. Arminda, queria falar. Eu queria dizer que naquilo que eu vi em casa e que a Susana reteve muito bem é que alguns dos nossos empresários pensam que uma estratégia de comunicação se concebe de fora para dentro, não é? Olhando para o mercado e estudando o mercado e elaborando a sua estratégia a partir desses dados que recolhe de fora. O que eu defendo é ao contrário, não é? A estratégia tem que ter origem no interior. Só depois é que se articula o interior com o exterior, mas se o interior não estiver bem resolvido, a comunicação não vai ser autêntica. Não é? É essa a referência que a Susana fez, não é? Sim, e o facto de nós também sermos proativos, se nós formos assertivos, se nós discutirmos dentro da organização, também podemos dar um passo em relação à concorrência, não é? Somos mais proativos, temos mais ideias, temos uma estratégia realmente, não é? E é muito mais fácil de nós conseguirmos combater a nossa concorrência, se formos assim a pensar, nós estamos mais à frente, estamos além da nossa concorrência. Já por isso é que as casas se constroem desde a base e não desde os telhados. Exatamente. Eu, se calhar, se me deixarem, eu acrescentaria só um pormenor, já sei que já estamos, não é, a sair do nosso tempo, que tem muito a ver disto de nós construirmos esta imagem, esta reputação, que tem que ser do interior, como quer a Susana, como a Arminda referiram, porque se nós começamos pelo exterior ou se começamos pelo telhado,
alguma coisa depois não vai ficar bem estruturada. E a comunicação, esta comunicação assertiva assenta muito nós colocarmos no lugar do outro. Certo. E o que é que os outros querem ouvir, o que é que eu tenho que transmitir para que a minha comunicação seja assertiva. E, portanto, todos estes pormenores é que vão construir a tal comunicação assertiva, toda esta ligação entre estes pontos, em pensarmos, antes de eu dizer o que quero dizer, deixa-me pensar como é que isto vai ser lido do outro lado. E muitas vezes falta este pequeno pormenor em termos da comunicação que se fala dentro das empresas e que falha imensas vezes, precisamente por acharem que a comunicação não é importante dentro da empresa, que só o que interessa é com os fornecedores, com os clientes, que isso é que é importante. E obrigada. Obrigada, doutora Isabel. Obrigada a todos pela vossa participação, pelas perguntas. Obrigada mais uma vez à doutora Susana por ter vindo aqui a apresentar mais uma vez. E só para finalizar, eu aproveitava para vos convidar então para a semana, para nos voltarem a fazer companhia, desta vez com o Nuno, e a falar sobre a comunicação interna, que era o tema final desta belíssima conversa. Muito obrigada. Obrigada, foi um gosto enorme estar cá e na próxima semana cá estarei para ver também a apresentação do Nuno, que é alguém que eu tenho muito respeito e que gosto imenso. E foi um gosto enorme e espero não ter sido muito maçador para todos. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Continuação, boa tarde.